Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. E para a República Dominicana, 2 lugares que devem ser atingidos por chuva forte e por enchentes. Além desses lugares, as Bahamas e as ilhas Turcas e Caicos estão de sobreaviso porque, neste momento, estão na rota do furacão Maria. Eu quero voltar a falar com a Sandra, que lá de Nova York, que coordena ou concentra as informações sobre essas tragédias, o furacão e o terremoto. Sandra, a região nem se recuperou ainda da passagem do furacão Irma e já tem que enfrentar um novo, né? Que coisa. Pois é, Chico, você imagina, foi menos de uma semana atrás, né? Dessa vez, áreas que foram poupadas do primeiro furacão estão se preparando para a passagem do Maria. É o caso de Porto Rico, que recebeu moradores e turistas de outras ilhas fugindo do Irma e agora está na expectativa para a chegada do novo furacão, o que pode acontecer a qualquer momento. Milhares de moradores da ilha, que é território americano, estão em abrigos sem previsão para voltar para casa. Além do vento, há o temor de deslizamentos de terra e até do deslocamento de destroços ainda remanescentes da passagem do Irma. Várias áreas já estão sem energia elétrica. Alguns moradores preferiram deixar Porto Rico e se refugiar em lugares como a Flórida. O Maria está sendo considerado o furacão mais intenso na região desde 1932, há 85 anos. A gente segue acompanhando por aqui e pode voltar a qualquer momento com novas informações. Ana, Chico. Ok, Sandra. E deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, porque hoje à noite o furacão Maria deve chegar ao território de Porto Rico, que é um território americano, não chega aos Estados Unidos, chega a Porto Rico. A gente, claro, vai atualizando as informações para você. E ainda nessa edição a gente volta a falar do furacão e também do terremoto no México. O Maria tocou agora há pouco, agora a gente vai falar de furacão, tocou agora há pouco o solo em Porto Rico, na cidade de Palmas del Mar, no sul da ilha, levando ventos de 250 km por hora e muita chuva. E deve passar daqui a pouco pela capital San Juan. Um bom dia para todo mundo. E nós abrimos o Bom Dia Brasil de hoje falando de mais uma tragédia. O México conta as vítimas e os prejuízos de mais um terremoto devastador. Já são 217 mortos, Ana. 217 mortos e muitos corpos ainda estão debaixo dos escombros. Vou ver aqui para o nosso telão, então, trazer logo as primeiras informações dessa tragédia no México. Mais de 50 prédios desabaram por causa desse tremor, que teve uma magnitude de 7,1. E o centro foi perto dessa cidade aqui, Izúcar de Matamoros, que fica no estado de Pueblas, perto da divisa com o estado de Morelos. O terremoto foi a uma profundidade de 51 quilômetros e provocou muita devastação porque aconteceu numa área muito populosa, a 120 quilômetros da capital, a Cidade do México. E essa área aqui, a região metropolitana da Cidade do México, tem perto de 20 milhões de habitantes. Até agora, foi, inclusive, a área com o maior número de mortos, 86 pessoas. Houve mortes também nos estados de Morelos, 71 pessoas, Puebla, 43 mortos. Também registraram vítimas os estados do México, com 12 mortos, Guerreiro, com 4 mortos, e tivemos um morto no estado de Oaxaca. E nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa correspondente em Nova York, Sandra Coutinho, que você tem informações aí agora sobre o terremoto, né? Sandra, bom dia. Bom dia para você e para a Ana. Olha, nesse momento as equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes. Um desses resgates mobiliza especialmente os mexicanos. Os socorristas reviram os escombros de uma escola de ensino fundamental que desabou na Cidade do México, matando 26 crianças e 4 adultos. Outros 30 adultos e alunos e 8 adultos estão desaparecidos. O presidente Henrique Peña Neto supervisiona pessoalmente o resgate, que tem a participação de 500 militares e 200 bombeiros.
O que impressiona nesse trabalho pós-terremoto é a participação de voluntários. Eles formam cadeias humanas junto com bombeiros e soldados para levar água, comida, remédios aos sobreviventes que ainda estão presos nos escombros. Mais de 50 prédios desabaram na cidade do México e nos estados de Morelos e Puebla. O tremor levou milhares de pessoas às ruas. Algumas passaram a noite ali mesmo porque acharam mais seguro. As autoridades alertam para ninguém fumar nas ruas, porque há vazamentos de gás que podem provocar explosões. 2 milhões de pessoas estão sem luz na capital. O México é um dos países mais sujeitos a tremores de terra. No início do mês, um terremoto de 8,1 de magnitude matou 90 pessoas. O tremor de ontem marcou uma coincidência trágica. No dia 19 de setembro de 1985, o México foi sacudido por um tremor de 8 graus de magnitude, o mais devastador da história do país. A capital, Cidade do México, ficou completamente arrasada. Pelo menos 10 mil pessoas morreram. Desde então, essa data é dedicada à memória das vítimas, até que essa tragédia se repetiu exatos 32 anos depois. O 19 de setembro amanheceu com homenagens, como acontece há 32 anos na Cidade do México. Uma missa em memória dos 10 mil mortos do grande terremoto de 1985. E treinamentos para que uma tragédia como aquela não se repetisse. Mas o que era simulação virou pânico de verdade. Esse homem disse que viu um prédio desabar e que muitas crianças estavam lá dentro. Foi lamentável, muito impressionante. E muito impressionante. A mulher conseguiu chegar a tempo de resgatar o filho e fugir por uma escada antes do edifício desmoronar. Uma escalera. Nas ruas, os mexicanos assistiram atordoados aos efeitos de uma terrível coincidência. Rapidamente, os moradores reuniram água, comida e remédio para as vítimas. Voluntários se multiplicaram numa busca incansável por sobreviventes. Foram horas escavando nos escombros. Vez por outra, uma gritaria quebrava o desânimo geral. Era mais um sobrevivente. Um breve alento num dia que teima em ser trágico para os mexicanos. Vamos voltar a falar com Sandra Coutinho, direto de Nova York, que tem as últimas informações sobre o terremoto no México. Sandra, o que você diz? Pois é, Chico, a cada hora diminuem as chances de se encontrar sobreviventes. Bombeiros e voluntários que participam do resgate levantam as mãos a todo momento e exibem cartazes pedindo silêncio. Eles querem ouvir os gritos de socorro. Só numa escola, há 30 crianças e 8 adultos presos nos escombros. Imagens dramáticas do momento do tremor foram divulgadas agora há pouco. Elas mostram pessoas que se equilibravam dentro de um prédio. A comunidade internacional se solidariza com o México. O Papa Francisco ofereceu condolências e rezou hoje de manhã pelas vítimas. O presidente americano, Donald Trump, que planeja construir um muro na fronteira com o México, postou uma mensagem e disse que os mexicanos podem contar com os Estados Unidos. Mostrou aí várias situações pelo país. O que agravou os incêndios esse ano foi a seca que tirou a umidade do solo da Amazônia. O fogo chegou onde mais se temia, nas unidades de conservação. São grandes áreas de floresta nativa administradas por órgãos ambientais para garantir a proteção da biodiversidade. Em Parauapebas, sudeste do Pará, o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos está em chamas há mais de 2 semanas. As queimadas já destruíram uma região do tamanho de 5.000 campos de futebol. Os incêndios também atingem o Parque Estadual Serra das Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia. Este ano, o Pará registrou mais de 38.000 focos de queimadas, 20.000 só em setembro. Pesquisadores brasileiros analisaram imagens de satélite da NASA, a Agência Espacial Americana, e constataram que os últimos 2 anos foram os mais secos na Amazônia desde 2005.
Ou seja, o volume de chuvas ficou bem abaixo da média e isso reduziu bastante a quantidade de água que o solo consegue armazenar. Aí quando chega o período mais quente do ano aqui na região, principalmente de julho até setembro, essa vegetação rasteira não resiste e fica desse jeito. Além da evaporação por causa do calor, o solo fica ainda mais seco porque as árvores estão a todo tempo puxando água pelas raízes para tentar sobreviver sem as chuvas. Conclusão, isso aqui vira um combustível ideal para as queimadas se espalharem pela floresta. Segundo o Amazon, um instituto que acompanha a situação na Amazônia, desde 2015 o fenômeno climático El Niño vem chegando cada vez mais forte e provocando grandes estiagens na região. Este pesquisador disse que o aumento das queimadas no Pará poderia ser evitado com mais empenho das autoridades. Tem que ser um trabalho bem anterior, não só monitorar o que está queimando, mas prevenir a queimada. A fumaça se espalha por várias cidades, o que atrapalha a visibilidade nas estradas e prejudica a saúde de muita gente. Em Marabá, a pequena Franciele está internada com sintomas de pneumonia. Sente muito cansaço, dificuldade de respirar. Até mesmo quando a gente está aqui fazendo inalação ali fora, tem muita fumaça. Aí isso agrava mais a situação, né? Bem, a Secretaria de Meio Ambiente do Pará disse que faz campanhas de monitoramento e de fiscalização com a Defesa Civil e com os municípios para alertar sobre as queimadas. Uma chuva podia resolver muito, né? Mas está difícil. Com o estado de Morelos. O terremoto foi a uma profundidade de 51 quilômetros e provocou muita devastação porque aconteceu numa área muito populosa, a 120 quilômetros da capital, a Cidade do México. E essa área aqui, a região metropolitana da Cidade do México, tem perto de 20 milhões de habitantes. Até agora, foi, inclusive, a área com maior número de mortos, 86 pessoas. Houve mortes também nos estados de Morelos, 71 pessoas, Puebla, 43 mortos. Também registraram vítimas os estados do México, com 12 mortos, Guerreiro, com 4 mortos, e tivemos um morto no estado de Oaxaca. E nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa correspondente em Nova York, Sandra Coutinho, que você tem informações aí agora sobre o terremoto, não é? Sandra, bom dia. Bom dia para você e para a Ana. Olha, nesse momento as equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes. Um desses resgates mobiliza especialmente os mexicanos. Os socorristas reviram os escombros de uma escola de ensino fundamental que desabou na Cidade do México, matando 26 crianças e 4 adultos. Outros 30 adultos e alunos e 8 adultos estão desaparecidos. O presidente Henrique Peña Neto supervisiona pessoalmente o resgate, que tem a participação de 500 militares e 200 bombeiros. O que impressiona nesse trabalho pós-terremoto é a participação de voluntários. Eles formam cadeias humanas junto com bombeiros e soldados para levar água, comida, remédios aos sobreviventes que ainda estão presos nos escombros. Mais de 50 prédios desabaram na Cidade do México e nos estados de Morelos e Puebla. O tremor levou milhares de pessoas às ruas. Algumas passaram a noite ali mesmo porque acharam mais seguro. As autoridades alertam para ninguém fumar nas ruas, porque há vazamentos de gás que podem provocar explosões. 2 milhões de pessoas estão sem luz na capital. O México é um dos países mais sujeitos a tremores de terra. No início do mês, um terremoto de 8,1 de magnitude matou 90 pessoas. O tremor de ontem marcou uma coincidência trágica. No dia 19 de setembro de 1985, o México foi sacudido por um tremor de 8 graus de magnitude, o mais devastador da história do país. A capital, Cidade do México, ficou completamente arrasada. Pelo menos 10 mil pessoas morreram. Desde então, essa data é dedicada à memória das vítimas, até que essa tragédia se repetiu exatos 32 anos depois. O 19 de setembro amanheceu com homenagens, como acontece há 32 anos na Cidade do México. Verdade. Esse homem disse que viu um prédio desabar e que muitas crianças estavam lá dentro. Foi lamentável, muito impressionante. E muito impressionante.
A mulher conseguiu chegar a tempo de resgatar o filho e fugir por uma escada antes do edifício desmoronar. Uma escalera. Nas ruas, os mexicanos assistiram atordoados aos efeitos de uma terrível coincidência. Rapidamente, os moradores reuniram água, comida e remédio para as vítimas. Voluntários se multiplicaram numa busca incansável por sobreviventes. Foram horas escavando nos escombros. Vez por outra, uma gritaria quebrava o desânimo geral. Era mais um sobrevivente. Um breve alento num dia que teima em ser trágico para os mexicanos. Vamos voltar a falar com Sandra Coutinho, direto de Nova York, que tem as últimas informações sobre o terremoto no México. Sandra, o que você diz? Pois é, Chico, a cada hora diminuem as chances de se encontrar sobreviventes. Bombeiros e voluntários que participam do resgate levantam as mãos a todo momento e exibem cartazes pedindo silêncio. Eles querem ouvir os gritos de socorro. Só numa escola, há 30 crianças e 8 adultos presos nos escombros. Imagens dramáticas do momento do tremor foram divulgadas agora há pouco. Elas mostram pessoas que se equilibravam dentro de um prédio. A comunidade internacional se solidariza com o México. O Papa Francisco ofereceu condolências e rezou hoje de manhã pelas vítimas. O presidente americano, Donald Trump, que planeja construir um muro na fronteira com o México, postou uma mensagem e disse que os mexicanos podem contar com os Estados Unidos. Mostrou aí várias situações pelo país. O que agravou os incêndios esse ano foi a seca que tirou a umidade do solo da Amazônia. O fogo chegou onde mais se temia, nas unidades de conservação. São grandes áreas de floresta nativa administradas por órgãos ambientais para garantir a proteção da biodiversidade. Em Parauapebas, sudeste do Pará, o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos está em chamas há mais de 2 semanas. As queimadas já destruíram uma região do tamanho de 5.000 campos de futebol. Os incêndios também atingem o Parque Estadual Serra das Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia. Este ano, o Pará registrou mais de 38.000 focos de queimadas, 20.000 só em setembro. Pesquisadores brasileiros analisaram imagens de satélite da NASA. Levantam as mãos a todo momento e exibem cartazes pedindo silêncio. Eles querem ouvir os gritos de socorro. Só numa escola, há 30 crianças e 8 adultos presos nos escombros. Imagens dramáticas do momento do tremor foram divulgadas agora há pouco. Elas mostram pessoas que se equilibravam dentro de um prédio. A comunidade internacional se solidariza com o México. O Papa Francisco ofereceu condolências e rezou hoje de manhã pelas vítimas. O presidente americano, Donald Trump, que planeja construir um muro na fronteira com o México, postou uma mensagem e disse que os mexicanos podem contar com os Estados Unidos. Mostrou aí várias situações pelo país. O que agravou os incêndios esse ano foi a seca que tirou a umidade do solo da Amazônia. O fogo chegou onde mais se temia, nas unidades de conservação. São grandes áreas de floresta nativa administradas por órgãos ambientais para garantir a proteção da biodiversidade. Em Parauapebas, sudeste do Pará, o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos está em chamas há mais de 2 semanas. As queimadas já destruíram uma região do tamanho de 5.000 campos de futebol. Os incêndios também atingem o Parque Estadual Serra das Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia. Este ano, o Pará registrou mais de 38.000 focos de queimadas, 20.000 só em setembro. Pesquisadores brasileiros analisaram imagens de satélite da NASA, a Agência Espacial Americana, e constataram que os últimos 2 anos foram os mais secos na Amazônia desde 2005. Ou seja, o volume de chuvas ficou bem abaixo da média e isso reduziu bastante a quantidade de água que o solo consegue armazenar. Aí quando chega o período mais quente do ano aqui na região, principalmente de julho até setembro, essa vegetação rasteira não resiste e fica desse jeito. Além da evaporação por causa do calor, o solo fica ainda mais seco porque as árvores estão a todo tempo puxando água pelas raízes para tentar sobreviver sem as chuvas. Conclusão, isso aqui vira um combustível ideal para as queimadas se espalharem pela floresta.
Segundo o Amazon, um instituto que acompanha a situação na Amazônia, desde 2015 o fenômeno climático El Niño vem chegando cada vez mais forte e provocando grandes estiagens na região. Este pesquisador disse que o aumento das queimadas no Pará poderia ser evitado com mais empenho das autoridades. Tem que ser um trabalho bem anterior, não só monitorar o que está queimando, mas prevenir a queimada. A fumaça se espalha por várias cidades, o que atrapalha a visibilidade nas estradas e prejudica a saúde de muita gente. Em Marabá, a pequena Franciele está internada com sintomas de pneumonia. Sente muito cansaço, dificuldade de respirar. Até mesmo quando a gente está aqui fazendo inalação ali fora, tem muita fumaça. Aí